No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Comigo no estúdio, o jornalista Eurico Cruz, do grudiario.com.br. Bom dia, Eurico. Bom dia, Pedro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela participação aqui. E aí, como é que você viu as eleições? Olha, a gente acompanhou bastante, a gente fez uma correria muito grande, visitou ali o maior colégio eleitoral de Guarulhos, ali no Presidente Dutra. A votação lá teve fila, teve alguns momentos, boca de urna teve em todos os lugares, né? Pedro? Aliás, é bom frisar isso, teve muita boca de urna em Guarulhos, hein? Uma coisa curiosa, Pedro, a gente conversou com o Marlon Leles, que é vice-presidente da Comissão Eleitoral também daqui da UAB de Guarulhos, ele falou que além da boca de urna que você teve ali na frente das escolas, na frente dos locais de votação, você teve também uma boca de urna muito grande virtual, que era aquele candidato que estava lá, Sim. Você estava no último momento recebendo um WhatsApp, vote, já escolheu o seu candidato, vote em Beltrano, vote em Ciclano, né? E, tecnicamente, no dia de campanha, isso também é proibido. Pela legislação eleitoral, no dia da eleição, você não poderia publicar nada em favor de nenhum candidato. Mas quem é que controla isso? Todo mundo publicando. Como é que você vai controlar um candidato disparando uma mensagem no WhatsApp, né, Pedro? Não tem como. E ele mandou mesmo, né? Outra coisa que chama a atenção, novamente, Guarulhos teve uma abstenção muito grande, né? São 300 mil eleitores que ou não compareceram, são 170 mil mais ou menos que não compareceram para a votação, e 120 mil aí que votaram o branco ou votaram nulo, né? Imagina quantos candidatos a vereador não poderiam ser eleitos com isso, ou mesmo poderia mudar um cenário do segundo turno, definir até em primeiro, talvez, se esse pessoal tivesse votado. Somando os três fatores, abstenção, nulos e branco, acho que dá uns 30%, né? Isso, uns 30, não, quase 40, na verdade, acho quase que. 40? Nós tivemos esse ano 872.880 eleitores, 280 e pouco. Eu tinha feito um cálculo lá, se eu não me engano, deu uns 37, 36% aí de eleitores que não... Você pode dizer, Pedro, que 3 em cada 9 eleitores de Guarulhos não votaram para prefeito? Eu calculei 30%, mas que seja, é muito alto, né? É muito alto. Aliás, Eurico, uma pauta para o Grudiário, se me permite, é somar os candidatos, todos os vereadores, quantos votos tiveram e quantos deixaram de votar em vereador. Você vai ver que deve ser uma diferença brutal. Eu acho que esse que a gente falou, no caso dos eleitores, era para prefeito, né? Se eu não me engano, para vereador foi um pouco menor. Acho que em vez de ser uns 280, acho que foram uns 246, viu, Pedro? 246 mil. Teve gente que foi lá votar para vereador, mas que não quis votar em um prefeito, né? E se você vê que tem alguns partidos aí, alguns candidatos de alguns partidos que você tem o voto maior no candidato a vereador do que no candidato majoritário, né? Então, realmente, você teve uma abstenção um pouco menor. Aliás, eu dizia o seguinte, eu acho que muitas pessoas não se lembram ou nunca viram, uma eleição de segundo turno entre prefeito, como vai ser agora Guti e Pietá, é uma eleição silenciosa, limpa, não vai ter santinho no chão, não. Você não vê, é uma eleição muito atípica. É totalmente diferente do primeiro turno, né? Sim, sim. Sem os candidatos a vereador, é uma eleição muito silenciosa. Podem observar isso. Os candidatos agora, o Eloy, acho que vai ter uma campanha mais intensa, né? Ele que acabou ficando atrás do Guti no primeiro turno, e o Guti acho que vai continuar fazendo. Ele teve uma boa vantagem, né, Pedro, nesse primeiro turno, né? Acho que mesmo com as pesquisas, mesmo que a gente esperasse uma diferença de um para outro ali, não esperava uma vantagem de 13 pontos percentuais aí num primeiro turno, né? E o Eloy é difícil, eu não vou dizer que é impossível, mas ele tem uma missão difícil, porque você tem votos aí que não imagina um eleitor da Adriana Afonso ou do Rodrigo Tavares, são eleitores mais conservadores antipetistas, migrando para o PT, né? Mesmo o eleitor da Fran, que é o PSDB, imagina, a gente pode ter aqui em Guarulhos um apoio do PSDB ao PT. Não sei se isso vai se concretizar mesmo, mas seria uma coisa inusitada se pensarmos aí, né? Eu soube que a Fran Correia andou conversando com o Eloy Pietá. Não sei o que vai resultar tudo isso, né? O PDT já vai declarar apoio ao Eloy Pietá, o Barreto já declarou apoio ao Guti. Ao Guti ontem, isso. O Wagner Freitas, não sei o que vai fazer da vida. Eu acho que com o Guti ele não vai ter um bom relacionamento não, viu, Pedro? Acho que agora... Aliás, eu acho que o futuro do Wagner Freitas vai depender do Paulo Roberto Sequinato, que ontem reverteu na justiça e vai assumir o mandato de vereador, né? Mais uma vez. A Câmara ainda pode ter algumas mudanças, né, Pedro? Sim. Tem bastante mudança, uma dança das cadeiras aí que pode acontecer. O que me disseram é que é bem provável que o Jorginho Mota consiga também um recurso favorável
para ser o vereador pelo PTC. Então, o Jorginho Mota, a probabilidade é muito alta dele ser o vereador terceiro. Aí saiu o Bezerra, né? Saiu o Wellington Bezerra. É. E há uma disputa aí de uma cadeira, aliás, há mais 2 disputas de cadeiras. O PP pode fazer a segunda cadeira com a doutora Márcia Tasquete. Isso. E o João Darcio, vereador pelo Podemos, está brigando por uma cadeira também. Então, aí quem perderia a cadeira seria talvez ou PT ou PSD. E o PSD que está forte, 7 cadeiras, né? 7 cadeiras. A última cadeira é do Alexandre Dentista. A dele está em risco. E a quinta cadeira é a da Fernanda Curti, do PT, Que tava... pode estar em risco. Esses 2 casos me parecem mais complexos. O do Jorginho Mota e o Paulo Roberto já se confirmou, e o do Jorginho Mota deve se confirmar. Aguardemos, né? Aguardemos. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Eu observei essa eleição, né? Vendo, a gente teve muito candidato bem votado, né? Porque você tem 2 candidatos com mais de 8 mil, 3 com mais de 7, muito candidato com 6, 4. Tudo bem que você tem candidatos eleitos como o Edmilson que vieram na sobra e conseguiram uma vaga ainda, né? Mas teve muito candidato que morreu gordo também, né? Sim. Com mais de 5, 4 mil votos. É uma coisa que foi impressionante essa eleição. Comparado com a eleição do ano passado, que foi o Romildo, né? O mais votado com 7 mil e pouco, esse ano teve uma galera que conseguiu engajar bem seu público. Mesmo os vereadores que vieram aqui, que são mais novos, né? Como o Lucas e a Fernanda, eles foram eleitos com mais de 4 mil votos. E muito bacana que assim, a campanha deles, se você observar, é um pouco diferente da tradicional que a gente está acostumada dos candidatos, né? Que é usar a rede social, é fazer um... E assim, por mais que a gente fale, eles também não surfaram em ondas como o bolsonarismo, né? Ou mesmo o PT, tudo bem, ele já tem uma militância, mas acho que a campanha da Fernanda foi muito mais voltada às propostas dela do que se basear ali numa questão do partido mesmo, né? Alguns fatos curiosos, né? Por exemplo, a Janete Pietá, ela nunca ficou entre as mais votadas. Dessa vez ela foi a mais votada, né? Do PT. Sim, do PT ela foi a mais votada. Foi ela, depois, se eu não me engano, é o Seminaldo, né? Exato. Seminaldo. Não, perdão, acho que é o Rômulo, né? O segundo. Rômulo, Brinquinho, agora não lembro. Eu acho que foi Janete, Rômulo, Seminaldo, Brinquinho e depois a Fernanda. Mas a Janete nunca figurou entre as mais votadas do PT, né? O próprio Brinquinho, quando surgiu na política, ele surgiu como suplente. Com o tempo ele foi aí conquistando um eleitorado agora, né? Alguns candidatos a gente imaginava que teria mais votos, tiveram poucos, enfim. Por exemplo, o senhor Luiz da Série, eu nunca imaginava que ele seria o mais votado. 8 mil e mais de 8.200 votos, né? Muito significativo. Também não tinha... Ele já é vereador, né? Mas eu não tinha uma expectativa também que ele fosse também... Eu confesso que o segundo colocado, que foi o Tiziano Americano, pela campanha que a gente via ali na região do Paravente, e pelo apoio que ele tinha do próprio americano e de tantos candidatos que a gente viu largando para apoiar ele, era de se esperar uma votação expressiva. Mas muitas lideranças, né? Mas o Luiz da Sede realmente foi uma surpresa e tanto. Teve essa Carlinda Tinoco, que pelo que me falaram, parece que ela assume o lugar que era do João Barbosa, Isso, que ela tem um voto... A Carlinda Tinoco é a Igreja Universal, ponto. A Igreja Universal sempre elege quem quiser aqui em Guarulhos. Toda eleição, a Igreja Universal escolhe um candidato e esse candidato é eleito, né? A Carlinda Tinoco, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém nunca tinha ouvido falar, Pedro, verdade. Eu só vi a foto dela na internet. É vereadora, né? E agora, se você me permite só mais uma observação, né, Pedro? É a questão da renovação, né? A gente tem falado muito que... Eu vejo o pessoal falar bastante que houve uma renovação aí de 47, tá? Mas se você pegar, não foi isso. Você tem muita gente que... Não dá para você considerar um cara que já foi vereador e está retornando como uma renovação. O Vitor da Farmácia está retornando, né? Geraldo Celestino. Tem mais. Né? Agora, vou falar, a Karina Soltur é a reeleição do Eduardo Soltur. Aqui em Guarulhos a gente tem a sucessão matrimonial, Pedro. Sucessão matrimonial, boa. A Vanessa Jesus é a reeleição do professor Jesus. Né? Sandra Gileno é a continuidade do Gileno. E aí nós tivemos uma que entrou e acabou não ficando agora, que foi a Gladys Betinho, acredite, né, que saiu por conta do Paulo Roberto. Mas ela acreditou que ia ficar, mas não... não é. Eu fico me perguntando se outras cidades estão vendo esse exemplo de sucessão matrimonial, porque podemos ver isso mudar. Sim, isso é muito comum, é muito comum. Mas eu fiquei muito surpreendido. Querendo ou não, são 4 candidatos, são continuidades aí. Tudo bem que uma não ficou, mas são 4 candidatos, são continuidade do trabalho dos seus maridos. Se você pegar aí que você já tem praticamente 19 vereadores reeleitos, contando com o Paulo Roberto já, você tem o Darcio, sobe para 20. Se você colocar
mais os 4 que são essas... Tivemos o retorno do Martelo também. Martelo. O Martelo retorna como vereador na Câmara Municipal. Eu já falei do Vitor da Farmácia, outras pessoas voltando. Se você pegar para ver, a renovação fica por conta de pouquíssimos nomes, pessoas que nunca pousaram, mesmo que têm propostas novas ou que têm uma visão diferente, são pouquíssimas. Ainda acho que vai ser uma legislatura muito voltada ao padrão que a gente está acostumado na Câmara, né? Legal. Obrigado pela participação, Eurico Cruz, do site grudiario.com.br. Até uma próxima oportunidade. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí. E segunda-feira tem pesquisa do Instituto Paraná, né? Vamos ver aí. O Paraná não fez nenhuma pesquisa aqui em Guarulhos no primeiro turno, mas no segundo... Pelo que eu vi, foi contratado pela TV Band, viu? Deve sair na Band Eleições na segunda-feira. Vamos ver agora, né? As pesquisas do primeiro turno acertaram os candidatos que iam participar do segundo turno. Eu diria que o Ibope acertou, né? De acordo com a margem ali dos votos válidos, foi a mais próxima, né? Sim. Verdade. O Ibope acertou. 7h49, produção. Rápido intervalo.